de valer, né? essa presença de um bloco afro em Itapuã e trazer isso à luz dessa história do que é a nossa cidade. Já começando, quem aqui já conhece a cidade de Salvador? Assim, quem conhece, quem já veio outras vezes, que a maioria de vocês estão dizendo que é, não é isso? Isso. Mas Salvador não é nada, não é algo estranho. É uma cidade que é comum nesse dia de vida, coisa e tal. Então vejam bem, o bairro de Itapuã, por si só, já é um bairro distante. Então, não sei se vocês perceberam isso. De qualquer lugar de Salvador que você estiver para vir Itapuã é longe. Se você estiver aqui na terceira ponte, aqui em Patamares, vou em Itapuã, é longe. Vou no Abaeté, é mais longe ainda. Então, Itapuã, ela tem algumas especificidades, algumas singularidades. Primeiro, por estar nesse cantinho da cidade de Salvador. Inclusive, aqui em Malê, esse ano, tem um projeto, o próprio Pio, inclusive nosso grande fotógrafo, um amigo, expositor Pio Filho, que está aqui, fez parte desse projeto, o Canto Negro, e dentro desse Canto Negro, a possibilidade da exposição, né, janelas do passado, vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Então, Itapuã é um pouquinho desse canto da cidade, é um canto negro da cidade. Historicamente, Itapuã sempre esteve nos limites da cidade do Salvador. Então, aí já começando um pouco dessa trajetória histórica. Então, se nós pensarmos que a cidade de Salvador, quando ela é fundada em 1549, primeiro ela já tem uma pré-história. A cidade de Salvador, quando ela é fundada, ela tem uma história que antecede a fundação. E essa história que antecede é a história das nossas populações indígenas, e que muitas vezes ela é invisibilizada pela história. Então, quando nós falamos, por exemplo, da capitania da Bahia, a capitania da Bahia de Todos os Santos, nós já vamos entender o quanto foi importante a presença de uma resistência indígena em nossas terras. Exatamente por conta dessa resistência é que os planos vão sendo modificados do ponto de vista da coroa portuguesa. Então não bastava apenas ter uma vila, como nós tínhamos aqui na época da capitania hereditária. Nós tínhamos uma vila, a Vila Pereira, que era uma vila destinada ao dono da capitania da Bahia, que era o Francisco Pereira Coutinho, o famoso rusticão. Então, essa Vila Pereira hoje funciona no Porto da Barra, naquela região da Barra. Então, inicialmente, a ideia era de se constituir enquanto vila, enquanto espaço de exploração. E essa presença indígena, principalmente nos nossos territórios dos Tupinambá, e aí fazendo esse recorte, porque os Tupinambás são esses povos que vão ter esse grande enfrentamento, uma vez que os Tupinambás já haviam expulsado os tapuias já estavam no sertão. Então, são esses Tupinambás que vão efetivamente constituir a primeira linha de frente contra o processo de escravidão, contra o processo de dominação via Portugal, via a coroa portuguesa. Então, de 1501, quando se chega aqui na Bahia de Todos os Santos, a famosa Quirimurê, na linguagem tupinambá, significava mar aberto, até antes de 1501. Com a chegada de Américo Vespúcio, um novo batizado, Bahia, por ter chegado aqui no 1º de novembro, Bahia de Todos os Santos. Então, de 1501 até 1549, nós vamos ter vários episódios de resistência indígena, inclusive com a expulsão do Francisco Pereira Coutinho daqui da Bahia, daqui de Salvador, vamos dizer assim. Ele é expulso de sua casa, de sua vila, a vila incendiada. Os indígenas, os Tupinambás, da região de hoje, que é o subúrbio de Salvador, do Recôncavo, eles arquitetam um plano de expulsão do Francisco Pereira Coutinho, e é nessa expulsão do Francisco Pereira Coutinho que ele vai se refugiar em Porto Seguro, na capitania de Porto Seguro. E um ano depois, já em 1529, ele recebe a ordem de Dom Manuel: volte para a capitania da Bahia. Eu mandei você para lá, para a Bahia, não foi para Porto Seguro. Lá a Bahia está uma verdadeira palco de guerra. Volte para tentar resolver o problema. E é justamente no retorno de Francisco Pereira Coutinho que o navio dele sofre um naufrágio e ele vai ser devorado pelos indígenas no rito antropófago. Isso fez com que a coroa repensasse os seus planos para esse território imenso. E é aí que se muda a perspectiva de capitanias, retomado o caráter hereditário, passa a ser então da coroa, e aí funda-se a cidade do Império, a grande capital do Império.
A ordem chega em 1549, mas a fundação só vai se dar a oficialização 2 anos depois. Então, por que eu estou contando essa pré-história para vocês? Porque na fundação dos limites da cidade de Salvador, em 1549, o primeiro limite da cidade de Salvador é o Rio Vermelho. Entendeu? O Rio Vermelho era os arredores da cidade de Salvador. Era a área mais distante da cidade de Salvador. Salvador, quando ela é fundada em 1549, ela tem um espaço delimitado enquanto cidade fortaleza, que começa ali na Praça Castro Alves e vai até a Santa Casa de Misericórdia, aquela rua, ali é a primeira rua, inclusive. Ali onde vai se constituir o primeiro centro administrativo, a primeira igreja do Brasil é ali, a Igreja da Ajuda, fica naquele quadrado. E Rio Vermelho, portanto, passa a ser o limite extremo da cidade de Salvador em 1549. A partir de 1549, nós vamos ter uma figura emblemática na história do Brasil que chega como almoxarife, que é o famoso Garcia Dávila. Certamente nas terras de vocês, em Jequié, vocês devem ter lembranças da presença, não só do Garcia Dávila, mas dos seus descendentes para frente. Garcia Dávila propõe a Tomé de Souza um pequeno pedaço de terra para que ele pudesse tomar conta do seu gado. Ele chega como funcionário público, abre mão da condição de funcionário público e vai criar gado para ganhar dinheiro, para alimentar a cidade que está crescendo. E aí Tomé de Souza doa para ele um pedaço de terra. Bom, aí começa a história, vamos dizer assim, mais oficial do território de Itapuã. O que eu estou dizendo para vocês? Porque Garcia Dávila, ele vai pedir um pedaço de terra para o seu gado, e aí Tomé de Souza dá um pedaço dos limites do Salvador até o rio Jaguaribe. Então, o rio Jaguaribe é aqui o que nós chamamos de terceira ponte. Então, Garcia Dávila, do Rio Vermelho, toda aquela região de Amaralina, até aqui o rio Jaguaribe, é o lugar onde ele vai ter para criar o seu gado. Um pedacinho de terra para criar o seu gado. Do rio Jaguaribe até Itapuã, e aí aparece a grafia até Tapuã. Então a grafia é Tapuã, não é o I, é Tapuã. Tapuã, para os etnólogos, a tradução mais próxima, não é pedra que ronca, é a pedra que entra para o mar, é a pedra que está para dentro do mar. Então, se você buscar na internet, ou qualquer outra fonte, o mapa da cidade de Salvador do século XVI, você vai encontrar Tapuã grafado assim, Tapuã como Taparica, e como se fosse uma pedra no meio do mar. Assim, ela é separada do continente, inclusive. Então, Tapuã é esse lugar. Então, Garcia Dávila, de Jaguaribe, Rio Jaguaribe, até Tapuã, nós vamos ter a terra do Conde de Castanheira, que era um grande amigo, de Tomé de Souza. Então, o Conde de Castanheira tem esse pedaço de terra para ele. De Itapuã, então, portanto, de Itapuã, do limite de Itapuã, até o rio Tataupara, nós vamos ter a segunda parte do território de Garcia Dávila. Tataupara é o rio que faz parte lá de Mata de São João. Então é lá em Mata de São João que Garcia Dávila faz a sua casa, vai fazer o seu castelo, vai fazer a sua, toda a moradia, vamos dizer assim. Então, toda essa região passa a ser então protegida por Garcia Dávila. É o grande protetor do litoral norte, usando os termos de hoje. E já naquele momento ele começa a encontrar tensões com a população indígena dessa região. Então você vai ter vários relatos de conflitos entre indígenas nesse território, já com a presença do Garcia Dávila. Aqui em Itapuã, aqui próximo, não sei se vocês passaram por lá, inclusive agora, se vocês vieram pela orla. Nós temos uma praia que hoje se chama Placafort, onde antigamente tinha um casquinha de siri. Aquela praia, antigamente, até o tempo atrás, era chamada de Praia de São Tomé. Nós temos duas praias de São Tomé, São Tomé de Itapuã e São Tomé de Paripe. Essa praia de São Tomé tem esse nome porque, segundo os relatos dos jesuítas, eles descobriram que os indígenas desse território daqui de Itapuã faziam festas de referências para um deus pagão, que eles chamavam assim, uma entidade pagã, chamada de Vumé. Vumé.
pais Zumé. Então, assim, a intriga dos jesuítas era saber quem era esse Zumé que os indígenas destinavam tantos cultos e tantas festas pagãs. Então, quando eles chegam lá, os jesuítas, tudo descrito nas cartas dos jesuítas, eles encontram lá na praia de Zumé, ou lá naquele território, uma pedra com uma marca, uma pata de cachorro e um pé humano cravado na pedra. Essa pedra está até hoje aqui, se vocês forem lá onde é o antigo casquinho de Siri. Então, para os jesuítas foi um grande achado, porque na tradição, entre o folclore, né, do catolicismo, havia uma história que contava que São Tomé, quando ele pede perdão, né, por ter duvidado de Deus, né, de Jesus, é ele que não acredita que era o Jesus de novo, ele traz para si uma penitência, que ele sairia pelo mundo para levar a palavra de Jesus, o cristianismo. E ele vai com um cachorro do lado. Então, São Tomé com um cachorro do lado. Séculos depois, os indígenas fazem um culto a Zumé, que tem uma pedra com uma pata de cachorro e um pé humano. Pronto, só pode ser São Tomé que passou por aqui. Então, a praia vai ser mais tarde chamada de Praia de São Tomé, aqui pertinho por isso. Então, esse território de Itapuã já traz então essa visibilidade também do ponto de vista das suas representações indígenas. Aqui até o século XVI é chamada de Vila dos Franceses, Aldeia dos Franceses, pela grande presença de traficantes franceses que faziam comércio com os indígenas aqui nessa região, até a região de Arembé, que era uma outra aldeia indígena, a aldeia de Rembé, que virou Arembé. O grande momento de Itapuã é em 1555, já no segundo governo geral. Nós vamos ter